Sejam muito bem-vindos ao Talk Tag, o talk show da Tag TV. E a cada temporada o nosso programa tem um novo tema para ser discutido pelos nossos convidados. Nesta temporada vamos falar sobre profissões. Tá com dificuldade para decidir qual carreira seguir? Ou já começou alguma carreira e quer mudar? A gente vai te dar uma força. Hoje, no nosso primeiro programa, vamos falar sobre o curso de Letras e Língua Estrangeira. A gente vai receber aqui a professora Patrícia Sousa, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem com você, muito bom receber você aqui. Obrigada. A gente também está com a aluna, né, Cíntia, como é que está você? Tudo certo. Muito bem. Letras, é um curso legal? Eu gosto. Da aula, Ainda gostou dou aula. mesmo? Eu gostei mesmo. Eu gostei da Resolvi terceira ficar série por também, aqui. fiquei 3 anos nela. A gente sempre tenta continuar no que a gente gosta. A gente continua no que a gente gosta. Como não dava, né, para continuar estudando só, então resolvi ser professora do curso. Entendi, muito bem. Você também gosta, Cíntia? Também gosto, Muita gente se pergunta qual que é a diferença entre o bacharel e o licenciado nesse curso, né? Qual que é a diferença? Então, o bacharel, ele tem a formação específica para trabalhar como tradutor ou intérprete, ou ainda com a parte de revisão de texto, né? Então, a formação é específica para essa área. E a licenciatura é que permite justamente que a gente possa virar professor. Sim. Então, especificamente, são essas as diferenças. Então, dentro da licenciatura, você tem um pouco mais da parte da didática, né, que acaba indo para essa questão da educação efetivamente, e na parte do bacharelado, tanto para a questão da tradução de vários tipos de texto, inclusive, né? A gente trabalha com todos os tipos, a Cíntia pode até falar um pouquinho mais, quanto a parte da interpretação, que aí também são modelos diferentes de interpretação. Muito, e é legal falar isso, porque às vezes as pessoas acham que quem faz letras vai ser professor. Não necessariamente. Não, tem bastante coisa para fazer, né? Tem bastante coisa. Você pode trabalhar como revisor, você pode ser um tradutor juramentado, que é quem traduz documento, bula de remédio, qualquer coisa que usa hoje em dia, o tradutor tá ali, traduz, precisa de um tradutor. Tá certo. Então é um campo assim bem amplo mesmo. Bastante coisa para fazer também. Bastante coisa para fazer. E vale lembrar que não é só porque o pessoal conhece inglês que dá para fazer tradução, né? É aquela velha mania do pessoal, não, mas você faz curso de inglês, traduz aqui para mim. Sim. Não é exatamente isso, porque tem toda uma técnica, que nem ela falou da questão da bula de remédio, o tradutor juramentado que trabalha com documentos. Então, cada área em que você trabalha a tradução, você tem técnicas específicas. Tá certo. Né? Então, tem que lembrar desse processo também. Eu até acho que nesse curso a gente, em momento algum, estuda inglês, né? A gente estuda técnicas de tradução, tanto porque tem na minha sala também pessoas que fazem alemão, francês, você vai ser tradutor, independente da língua que você... E assim, imagino eu, que ninguém nasce falando, eu vou fazer letras quando eu crescer. Tem gente que fala que vai ser bombeiro, astronauta, mas por que vocês escolheram, assim, certo dia eu vou fazer letras? Fazia turismo, vou para letras para ver se é o certo. Pra ver se é legal. Bom, eu vim por causa do inglês, sempre gostei de inglês. Conheci esse curso, sempre gostei de inglês e sabia que não queria ser professora. Isso é que eu não tenho, não é minha área, assim. Tá certo. E aí eu conheci esse curso, achei muito legal, muito bacana, unir o útil ao agradável. Eu já tinha feito outras faculdades que eu não estava curtindo. Aí esse eu achei muito bacana. Depois que eu entrei, gostei mais ainda e agora entendo mais. Mas quando eu entrei foi mais por gostar de inglês e não querer ser professora. E aí, a parte interessante, até retomando aqui a fala, Cíntia, é que assim, o pessoal entra falando que, porque eu curto muito inglês, mas eles têm muito mais aula de língua portuguesa, né? Por quê? Porque você, para trabalhar a tradução, precisa saber muito bem o português também. Sim, né? tem que O trazer inglês pro português, é essencial para a questão da interpretação e para que você tenha essa questão mais cultural, de conhecimento mesmo. Mas o português também é essencial. A gente trouxe uma pessoa para conversar com vocês, Ok. que é uma vestibulanda que ela tá querendo entrar neste mundo das letras. Então ela vai fazer algumas perguntas para vocês. Já temos ela aqui? Aqui, ela vai aparecer aqui pra gente. Opa, vamos ver. Olá, como está você? Olá, eu gostaria de saber, hoje em dia as pessoas têm muito mais contato com a leitura e com a escrita, por intermédio das mídias sociais. Vocês acham que isso é uma influência para as pessoas entrarem nessa profissão, nesse meio? É um incentivo?
Muito boa essa pergunta. É uma coisa que eu sempre pensava, porque as pessoas falam que a gente não lê mais e não escreve mais, mas na verdade a gente está lendo e escrevendo muito mais do que antes, né? Tá lendo e isso escrevendo... é um incentivo para alguém entrar nesse curso? Eu acho que sim, mas você tem que gostar de fato, tanto da leitura quanto da escrita. O que acontece é que dentro hoje dessa área das mídias sociais, enfim, a gente escreve de uma maneira diferente. Sim. Né? Então, acaba sendo assim, o pessoal gosta de ler, ok, mas não adianta só ler a hashtag, né, ou o timeline do Facebook. Você tem que gostar de uma leitura que seja mais aprofundada, que é uma coisa que a gente não tem muito tempo, teoricamente. Sim. E ajuda também na questão da escrita. As pessoas estão escrevendo mais de fato. Né? A gente só tem que não justamente... Quer dizer que elas estão escrevendo bem. Não quer... Exatamente. Então, a gente tem que lapidar também essa questão da escrita. Mas eu acho que acaba incentivando um pouco, sim, porque é uma necessidade. As pessoas se acostumam mais com isso, né? Acostumam, com certeza. É uma necessidade. Muito bem. Mais alguma pergunta? Então, uma última pergunta. Qual a dica que vocês dariam para um jovem escritor? Como começar? O que fazer quando uma pessoa quer se tornar uma escritora? Sim, ela quer ser escritora. O que uma pessoa tem que começar a fazer? Tem que começar a escrever sempre. Bom passo para ser escritora, é legal. Para ser escritora, você tem que escrever todas as ideias que você tem. Aliás, eu estava vendo até esses dias, né, uma escritora falando que assim, a gente tem que começar a história do começo. Era uma vez? Não necessariamente. Você pode começar, por exemplo, sei lá, do 3º capítulo já, do que está acontecendo no meio da história, e depois ir voltando ou continuar. Você tem que ser um bom pesquisador também. Né? Sim, tem que fazer muita leitura. Universo, você tem que, exatamente. Isso se for um livro narrativo, pode ser outro tipo de livro. Mesmo também. Que seja um livro, se você quer trabalhar com alguma coisa histórica, que de fato, que seja fato, né? Então você tem que ter essa pesquisa, então você tem que saber aonde pesquisar e tem que escrever sempre e bastante. Não sei se Cíntia é escritora também. Escrevo alguns contos, assim, mas nada que eu tenha vontade de apresentar, assim, não acho que... não acho que tá muito eu bom. Escrevo, mas é pra mim. Mas eu escrevo. Mas a gente tem alunos do curso, inclusive tem um que está se formando agora, o Paulo Almeida, que vocês conheceram, né, semestre passado, que ele já está lá colocando todas as ideias no papel, que então vai te ajudar. É isso aí, é sempre escrever, para ser uma boa escritora é sempre escrever. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Um bom dia para você. Obrigada, bom dia. E você tá curtindo o programa? Então comenta com a gente, vai lá no facebook.com/tagtv Metodista. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, não sai daí. Entretenimento, informação, conhecimento e os melhores conteúdos audiovisuais, tudo com a marca TAG TV da Universidade Metodista de São Paulo. E tudo isso ao alcance de um clique. Com uma programação on-demand diferenciada, criativa e moderna, a TAG TV é um espaço de criação e experimentação audiovisual para os alunos da Metodista, além de vitrine para as produções acadêmicas da universidade. Agora que você já conhece a TAG TV, é só se conectar e aproveitar. Vamos continuar o bate-papo aqui com a professora mestre, mulher, guerreira, Patrícia Sousa e Cíntia. Então, uma coisa que eu queria perguntar para você, Cíntia, se mudou a sua visão sobre o curso de letras desde que você começou o curso até agora? Bastante. Mudou? Como eu disse, eu pensei que fosse ser inglês, assim, aula de inglês. All the time. E não, é mais para essa parte, tem que saber bastante português. A gente pega bastante nessa parte de revisão também. Agora, no 2º semestre, alguns programas que a gente usa para glossário. A gente está pegando mais na parte de tradução mesmo, que não era o que eu esperava no início. No início, assim, no primeiro dia, né? Que depois você já chega, a galera já te situa um pouco. Para dar o baque, né? Para dar o baque. Não, mas
Acaba sendo... porque a turma entra no curso de tradutor e fala assim, desde o primeiro dia eu vou fazer tradução, mas acaba... O primeiro semestre a gente não tem, de fato, tradução. Né? É um preparo que a gente vai fazendo com os alunos para que eles possam chegar nessa ideia de... Enfim, de como que eu vou traduzir de fato, o que eu preciso. Então, a gente vai dando subsídios no começo e aí, segundo semestre, começam, né? De fato, as traduções. E a gente também já chega a ficar sabendo que tem depois a parte de interpretação, você tem que cabine, tradução simultânea. Então, aí, bastante coisa. Que é uma coisa que eu não imaginava que existia. Não imaginava. Normalmente, cabine é um pouco traumático no começo, tá? A gente conta as verdades da vida aqui. Eu vou abrir meu coração. Não, a cabine normalmente acaba sendo assim, acho que o baque maior dos alunos, né? Porque você tá lá sozinho, com fone, tendo que pensar um monte de coisa. Porque você recebe em inglês, aí você tem que fazer a tradução e você tem que transmitir isso para outra pessoa. Já então, na lata, sempre, né? Então, no começo é mais complicado. E ninguém é um Google Tradutor, né? Não, tem que a pessoa ali, você tem que... exatamente. Você reformula, tudo receber, imagino que deve ser muito difícil. Por isso que a interpretação vem mais também lá para o quarto semestre, que a gente já teve mais aulas, mais material, mais... Já está situada, exatamente. Já tá na engrenagem. E mais técnicas também, né? Muito bem. E a gente tem um convidado, um ilustre convidado, ele veio lá de Portugal, na verdade não veio, porque ele ainda está lá. A gente vai falar com ele pelo Skype, o nome dele é Francisco Santo, ele é escritor. Tudo bem, Francisco? Olá, tudo bem, Tito? Prazer falar com vocês do Talk Tech. Obrigado pelo convite. Não, que isso, o prazer é todo nosso. E uma pergunta que eu fiz para elas também, eu gostaria de fazer para você. Por que de tanta coisa você escolheu fazer letras, você escolheu essa carreira de escritor? Olha, eu escolhi e fui escolhido, porque às vezes funciona um pouco dessa forma. Desde pequeno que eu escrevia muitos poemas, alguns textos, e foi uma coisa que me acompanhou ao longo dos tempos de escola e dos meus hobbies. E acabou por ser uma coisa que se foi transformando cada vez mais séria e que me acabou a levar para o mundo dos livros e para o mundo das letras. Sim, entendi. É bem isso também, né? As pessoas, às vezes, elas já começam com isso e só percebem que existe o curso Letras, né? Então, elas já escolhem o que elas já estão fazendo. Exatamente. Tá certo. E uma coisa que muitos jovens se preocupam também, Francisco, é com o retorno financeiro. Como que é o mercado de trabalho de um escritor, de um profissional? Olha, aqui em Portugal, um pouco a imagem do resto do mundo, tem havido algumas reestruturações tanto de jornais como das editoras para conseguir conciliar os produtos em papel com os produtos online, com aquilo que conseguem transmitir online. Isso tem levado a que o mercado tenha reinventado um pouco com novos produtos, com produtos mais acessíveis ou um pouco mais próximos das pessoas, da mesma forma que tem retirado um pouco de capacidade ao mercado de trabalho, porque começa a haver um pouco mais procura da nossa parte do que oferta. Ah, muito bem. Muito bem. Então, Francisco, muito obrigado pela sua presença. Viu? A gente gostou muito da sua presença aqui. Foi um prazer, ok? Obrigado. Obrigado, eu. Bom, muito obrigado também. Muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado, Patrícia. Pode chamar de pai. É que eu pensei no Sousa. É o Sousa da Mercedes, mas, né, que é mais o nosso chique. programa... Isso, da Mercedes Sousa, né? Mas o nosso programa está chegando ao fim. Mas antes, professora Patrícia, qual o último conselho para quem está tentando entrar nesta carreira de letras? Que você leia bastante, escreva bastante e a gente tem que disseminar cada vez mais a nossa língua com a importância que ela tem de fato. Porque quando os alunos entram, por exemplo, né? Eu sou fã de inglês. Tem essa coisa do cultural um pouco. Que acho que o inglês é mais legal. Que o inglês é mais legal. Mas, gente, a gente pensa, a gente fala, a gente escreve, a gente vive língua portuguesa. Então, vamos disseminar o quanto é importante a nossa língua também e a nossa própria cultura. Né? Tá certo. Eu acho que esse é o principal aqui. Um conselho seu, Cíntia? Goste. Tem Tá que certo. gostar, tem que gostar bastante. Sucinta, tem que gostar. Tem que Se não gostar. gostar, não tem jeito. Não entre sem conhecer. Obrigado pela participação. Foi um prazer receber vocês aqui.
E você pode assistir esse e outros programas do Talk Tag na Tag TV, em tagtv.net. Além de conferir bastidores, novidades, mandar seus comentários na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/tagtv. Espero vocês no próximo Talk Tag. Até logo!